dessa água, né? Opa, Maíra, começamos. Ah, posso só fazer uma colocação? sim. A nossa intenção seria gravar, né, as falas de hoje, o momento de hoje, e então quem se sentir, né, tranquilo, né, por aparecer, quem não quiser que apareça na gravação, não tem problema, e queira compartilhar as ideias no chat, a gente vai trazer para cá também, né? E se vocês concordarem, a ideia seria a gente depois levar esse momento para o canal do YouTube da SOS Rio da Madre, para que outras pessoas possam assistir, né, e acompanhar esse caminho. Então, se concordarem, eu comecei a gravar, Maíra, porque você já estava falando tanta coisa interessante. Eu É, concordo eu, em gravar. eu até tinha começado antes, nem me lembrei dessa parte, gente. Só um parêntese, tô até fora do território hoje e tô um pouco com meu sono um pouco alterado esses dias, porque eu tô cuidando aqui de uma situação familiar, mas graças a Deus tá tudo se encaminhando muito bem. E eu pude estar aqui hoje também com vocês, né? Com esses convidados especiais que a gente tanto queria trazer. E como a gente estava falando antes, né? A primeira roda a gente trouxe um panorama assim, geral do território, dessas potencialidades, do que a gente vem estudando sobre isso e querendo dar visibilidade, né? Sobretudo diante de várias ameaças que a gente vem sofrendo aí, de alteração desse contexto para algo que talvez nos piore essa convivência, como a gente vinha falando, e pensando como que a gente pode participar proativamente nesse processo, né? Então, na segunda roda, a gente falou um pouco já sobre algumas questões ligadas à economia do lugar, né? Sobretudo a promoção de uma economia regenerativa, que inclui as pessoas. Então, a gente falou muito da questão da pesca, né? Especialmente da questão da pesca. A Alice trouxe um estudo muito lindo que ela fez aí. A dona Hélia trouxe a professora Hélia trouxe também para a gente a contribuição da Associação Procrep, que trabalha com a reciclagem como ela mesmo diz, né, de pessoas, de relações. E hoje a gente vai estar contando, então, com esses queridos convidados, amigos que fazem a diferença aí também nesse contexto de promover, né, uma relação mais saudável, mais equânime, com todos esses benefícios que a gente tem desse contato com a natureza, né, no seu melhor estado. Eu queria convidar para começar a conversar com a gente. Gente, eu fiquei pensando, meu Deus, quem eu vou chamar primeiro? Mas aqui, como estamos em roda, vamos pensar que estamos todos em círculo, né? Eu vou chamar, então, o Rodrigo para começar a falar um pouco sobre essa questão do despertar, a percepção desse contato de alguém que convive nesse território desde criança, né, Rodrigo? E trazer como que isso toca ele, como que isso tocou ele, para ele gerar uma obra tão incrível, tão bonita e tão interessante, que traz aí alguns pontos, né, para a gente saber um pouquinho desse lugar. Tá, Fica à vontade. muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar com vocês também. Boa tarde a todos, né? Todos a gente tem um olhar próximo. O Marquito, de vez em quando a gente se encontra, Dagoberto. Estou me encontrando mais com você agora, né? A Alessandra também. Vamos passando a ter uma roda mais conhecida, ela vai ficando com os corações mais próximos, né? Então, eu tive a oportunidade na infância, de vir morar aqui com a minha família, veranear aqui na região da Baixada do Maciambu. E eu sempre tenho boas recordações dos mananciais de água, né? Das lagoas, dos rios, do Rio Capivari, do Rio da Guarda, e isso sempre fez parte assim do imaginário infantil, dessa força das águas, dos animais que corriam, toda essa dinâmica, né? E com essa experiência fui crescendo aqui e até que chegou em 1990, 1992, bem dizer, o Madeira começou o projeto da Escola de Natação e Surf da Guarda-Embaú em 1990. Em 1992 eu tinha 22 anos, se eu não me engano, e o Madeira estava no meio do rio dando aula de natação e surf para adaptar a comunidade.
E eu disse, vou participar contigo, vou te ajudar a fazer esse trabalho. E desde 1992 eu estou com ele ali nesse trabalho na beira do rio. Né? E esse trabalho na beira do rio foi me formando, né? Porque o rio forma a gente, né? O rio forma a comunidade. E veio uma emoção porque vem uma história, porque eu não sou feito por mim, eu sou feito pelos aqueles que passaram por mim. Como assim o rio que passou em mim, né? E o rio hoje vem se transformando, passando em mim diferente, ele vem passando cada tempo de forma diferente, né? A gente olha as enchentes do rio, as vazantes, a hora que ele tranca. Então a gente começa a observar essa comunidade e a relação com o rio. E desde 1992, nesse trabalho pedagógico, né, que era adaptação ao meio líquido, natação e surf, nós fomos trabalhando com a comunidade local. E o que a gente aprendeu com essa comunidade? Que, na verdade, a comunidade que foi sendo a grande professora, as crianças, cada um com suas necessidades, o que eles sabiam, o que os avós sabiam. Muitos avós da própria comunidade nem sabiam nadar. Tinha época que eles nem iam no rio, porque há tempos atrás o rio era muito mais forte que é hoje. As águas corriam o dobro das águas de hoje. Então esse rio tinha muito mais respeito, porque ele era um rio intenso, vamos dizer assim, em determinados momentos. E essa comunidade foi nos ensinando a como auxiliá-los, né? Houve fatos de pescadores locais terem morrido em acidentes, se afogado. Então, com isso, o Madeira, ele teve essa sensibilidade ele é um educador físico, ele teve a sensibilidade de começar a trabalhar com as crianças para iniciar essa adaptação ao meio líquido e aprendizado na natação. Eu entrei nisso e a gente foi trabalhando durante muitos anos. Aquilo ali foi uma escuta da comunidade, quais eram as necessidades, quais eram as facilidades. E o Rio sempre foi o nosso professor nesse sentido, né? Nessa formação de percepção. E a gente viu um rio que era completamente, há tempos atrás, era muito mais viçoso do que é hoje. Eu vejo que há uma dinâmica diferente da potencialidade de água hoje. E a outra coisa que a gente também viu a comunidade que era muito mais restritas crescer. Com o crescimento veio muito mais turistas, houve o aumento de pousadas, houve o aumento geral. E com isso tudo, o que a gente percebeu também, assim, algumas necessidades. Assim, vamos dizer, de um tempo para cá, a gente começou a perceber que aquele lugar que a gente... Eu lembro o dia que a gente estava indo levar as crianças, preparar o ambiente, a gente sempre ia antes para ver como é que estava o rio, onde é que era a parte que tinha uma piscina boa, onde é que tinha bastante corrente, onde tinha pouca corrente. E nós chegamos lá, estava uma placa, impróprio para banho. Esse dia foi um dia marcante, assim, né? Daí comecei, isso aí foi antes de lançar o livro, bem antes, né? E a gente começou, daí eu comecei a refletir, impróprio para banho. Agora, como é que a gente vai levar essas crianças para tomarem banho numa piscina que está imprópria? E é isso, junto com o movimento ambientalista, junto com o movimento de aproximação da comunidade, a gente começa a ver que norte nós estávamos tomando com o crescimento, né? Essa comunidade que vai crescendo de forma a não se perceber o impacto que vai gerando no próprio crescimento. Aí a gente sempre procurava, não, essa área aqui, a gente acredita que essa área aqui é a mais imprópria. Então a gente ia lá para a área da corrente do rio, procurava uma outra piscina com mais água, com mais fluxo, para poder nadar com mais segurança com as crianças e fazer todo o trabalho de adaptação. E isso foi passando, tinha anos que a gente não tinha placa, tinha anos que a placa era própria, tinha anos que a placa era imprópria. Esse foi uma das motivações que fez a gente começar a perceber, está acontecendo alguma mudança. Alguma coisa está acontecendo nessa comunidade que não tinha esse impacto do saneamento e agora começa a ter um impacto do saneamento. O impacto era restrito, porque a comunidade era menor e, de repente, de uma hora para cá, a comunidade passa a ter um impacto de saneamento. Passa a ter um impacto de uma qualidade de água diferenciada. E o nosso trabalho, como o nosso trabalho é na beira do rio, adaptação de crianças de 2 a 14 anos. A gente adaptava eles no rio. Tínhamos que ter água limpa. Então, foi passando um tempo, a escola foi se formando, a gente foi ganhando até mais força na comunidade, porque muitos alunos viraram pais de alunos e agora já temos até avós de alunos que passaram pela gente, a gente já passa por 3 gerações. Né? Hoje a gente já tem adaptação ao meio líquido para adultos, né? E isso foi criando uma força motriz a partir de um trabalho muito ritmado pelo Madeira, junto comigo, nessa força de agregação.
a gente viu a necessidade de trazer algo para provocar na comunidade uma reflexão. Daí, quando a escola fez, em 2005, quando a escola fez 25 anos, eu resolvi escrever uma história que eu tinha escrito há muito tempo atrás, quando eu estava nessa percepção desse rio. Eu comecei a perceber que o rio me contava muitas histórias, que o rio me ensinava o que era o reponto, me ensinava o que era a maré cheia, me ensinava o que era a formação das ondas, tipo com um olhar lúdico, porque essa linguagem ela era usada no cotidiano, na aula com as crianças. Elas traziam o vocabulário das famílias, porque eu não sabia o que era reponto quando eu cheguei ali. Meu pai não era pescador, mas eles usam o reponto com a entrada da onda. Então eu comecei a perceber que tinha um vocabulário local, tinha uma entidade local, que era o rio, que tinha uma história de vida. E aquilo ali foi formando uma alma. E aí, através de uma fábula, eu comecei a ver que o rio poderia ter uma alma falada. E também outra coisa que provocou toda essa interação para que a gente chegasse a um processo de provocação, de uma reflexão imaginária, né? Porque a gente trabalhava com crianças de 2 a 14 anos. Os de 14 anos já têm um imaginário mais racionalizado, mas de 2 a 7 anos, aquela imagem é muito grande. Então o rio tinha sempre uma expressão assim de uma grandeza enorme. Uma onda, às vezes, de 10 centímetros é gigante para aquela criança. O rio, quando pega na barriga deles, ele está tomando um corpo completamente diferente. E como é que a gente ia ajudar essas crianças a dialogar com esse rio que é tão grande? Porque para nós atravessarmos o rio, que somos adultos, a gente olha o horizonte e atravessa. Não, aqui está fundo. A criança ela não tem essa cor, essa imagem de corpo hídrico como a gente tem. Para ela, que dali é um elemento que toma ela. Então eu pensei nesse livro, na construção de um livro como um mecanismo de os pais, das mães trabalharem esse encontro com a criança através de uma forma de fábula, para eles poderem trocar ideias com uma imagem que o rio também dialoga com eles e também aproximar eles desse, enfrentar esse primeiro medo do contato e criar um desejo, na verdade, criar um desejo de eu conhecer o rio. Então, dentro das nossas práticas ali, ambientais, no meio hídrico, a gente sempre tem no meio da aula uma conversa. As crianças conversam com o rio, a gente troca uma ideia com o rio, todo mundo mergulha e fala dentro da água, cada um escuta o que o rio está dizendo. E nesse movimento de diálogo com o rio foi surgindo essa história, né? Porque o rio foi dialogando com a gente. As crianças, na hora que saíam da água, diziam: o rio disse para mim que ele foi até o mar, e cada um tinha uma frase assim que ia trazendo nesse imaginário infantil. Eles inventavam da tartaruga, eles traziam as imagens deles dentro desses diálogos, e isso foi dando um subsídio para que a gente fosse construindo essa imagem, né? E dentro dessa obra a gente teve um grande valor, como era um coletivo. Eu não sou um literário, eu sou um tesudo, posso dizer assim, eu tenho muita vontade. Eu confiava muito, como eu confiei no Madeira, confiei no projeto, confiava nesse sonho de um rio limpo, porque a minha infância os rios foram se perdendo na região de Palhoça, os rios foram se perdendo. Aquele rio que eu tomava banho já não dava mais de tomar banho. Então, esses rios que foram de essa outra infância que eu digo assim, no município de Palhoça, eu também convivi lá, mas a praia era na Pinheira. Esses rios da Pinheira eram rios bem vivos. Então, eu fiquei assim, não, temos que fazer isso para minhas filhas poderem ver esse rio, para os filhos das minhas filhas poderem ver esse rio, para os filhos do Marquito, para os filhos dos filhos, e a gente aqui junto construir um novo rio. E aí esse projeto de escrita foi para que tentar sensibilizar a comunidade da Guarda-Embaú, Pinheira, da Palhoça, para que eles fizessem essa pergunta, né? Como eu estou me relacionando com esse elemento água? Como essa água faz parte da minha natureza de consumo, da minha natureza de desejos, da minha natureza de ser humano? Como eu escuto esse rio? Eu vejo que no município da Palhoça, no centro principalmente, os rios ficaram para trás das casas. Hoje, quanto mais a gente tem valor ao rio, o rio vai para frente da casa, ele não fica mais atrás das casas, né? E a gente afasta-se do rio para deixar a mata ciliar. Então, nesse projeto de escrita, eu tentei provocar na comunidade da Guarda-Embaú uma reflexão sobre os nossos espaços que estavam sendo, como se diz,
sendo às vezes tomado agora por uma qualidade, uma poluição que não existia no passado. E aí o Rio veio para trazer essa provocação, trazer um material didático e também consolidar também o nosso trabalho que estava fazendo 25 anos, como se fosse um registro biográfico, uma tese, né? Que eu não tive essa pretensão, mas era como se a gente tentasse registrar um projeto que estava sendo real, porque ele acontecia 3 meses ao ano durante segunda, terça e quinta, durante 30, agora já está com 31 anos acontecendo assim, então não é um projeto, ele é um projeto que tem pulso, tem vida, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante, assim, dentro dessa história de encontro com o livro, foi que a comunidade realmente, as crianças, a gente vê como a gente ganhou presente das crianças e da comunidade quando foi fazer o livro, por exemplo. O livro não foi construído o texto por mim, foi revisado até pelo Dagoberto, que está aqui, revisou o português. Nós tivemos a participação de 8 artistas da comunidade que fizeram as pinturas, as artes. Nós tivemos tradutores também da comunidade. Então, foi uma força agregadora de intenção para com esse cuidado. Então, isso para mim é o coletivo. E como uma das teorias que eu trago no livro, como uma provocação para as crianças saberem que o rio não é só feito só das águas que tem nele, mas sim feito dos banhados, das dunas, nessa visão sistêmica, né, o livro também foi feito de forma sistêmica, né? E depois ele teve o apoio do comércio local para ser lançado, quer dizer, ele foi todo fortalecido por uma agregação de forças. Eu fui só mais um organizador, alguém que compilou, e eu tentei trazer no livro também uma visão do corpo de saúde, né? Quem é esse corpo que respira? Quem é esse rio que tem repontos, tem enchentes e tem vazantes? Como o nosso corpo respira? O nosso corpo ele tem uma inspiração, ele tem uma expiração. O rio também tem uma inspiração, uma expiração, né? O rio também tem momentos que está com a água caudalosa, forte demais, que a gente tem que tomar um cuidado com ele, porque senão ele nos leva para o mar mesmo, ele tem essa força. Então, esse diálogo eu tentei fazer em forma de fábula para as crianças entenderem que o rio tem uma dinâmica parecida com as nossas. Por exemplo, os cílios, as matas ciliares, toda essa interligação com o corpo era também um estudo de anatomia, um pré-estudo de anatomia para a criança se incorporar nessa natureza. Essa interligação da natureza humana com a natureza do rio, ela nos aproxima da nossa relação com a própria Terra, né? Que não tem fora, não tem fora de mim, não tem fora da Terra, não tem fora do universo, né? Esse rio celestial das nuvens aquáticas está interferindo nos rios aqui também da Terra, né? As nossas ações elas estão dentro desse ciclo de dinâmicas. E uma das coisas que a gente mais gostava era brincar. Então, o rio era um lugar de brincadeira. O rio foi um lugar onde a gente ali também iniciou muitos profissionais. Hoje o Ricardinho, que foi um profissional do surf, passou pela escolinha. Nós tivemos a Tainá também, foi em algumas aulas da escolinha. E muitos outros campeões de natação e outras pessoas da comunidade viraram barqueiros e que hoje tem muito mais segurança na natação, tem compreensão e talvez a gente gerou uma reflexão, né? Aí no final do livro eu quis fazer algumas provocações assim, como é que está o esgoto de cada um? Eu botei um material assim de banheiro seco, que eu acho um banheiro inteligente, muito difícil de aplicar, tem que ter muito difícil no sentido para uma comunidade que vive de um método usando água, é um outro caminho. Então tem que ter toda uma educação, foi uma tentativa de provocar uma reflexão sobre essa forma de pensar o tratamento dos resíduos. E também foi uma pergunta para que as crianças, quando levassem um livro para casa, os da comunidade, eles pudessem levar como é que está o tratamento de esgoto aqui em casa, como é que a gente está fazendo essas perguntas acontecerem, né? Porque não era eu ir lá na casa do pai e dizer como é que está o teu tratamento, é a criança mesmo, no seu desenvolvimento como indivíduo que interfere na realidade, interferir na forma de pensar isso, talvez é uma criança do futuro hoje, né? É essa criança do futuro atuando hoje na vida dela. Então, foi um trabalho que teve essa iniciativa de tentar aproximar um trabalho que tinha um pedagógico voltado para a natação dentro do rio,
E a partir daí a gente usou esse elemento da fábula, da história, e a gente teve a oportunidade de distribuir os livros também em, em toda a comunidade da Baixada, também de Paulo Lopes, porque a gente acha que o Rio não divide, o Rio soma, né? Soma os bairros, ele não separa somente, ele soma quem vive em torno do Rio, né? E agora o Sabino, que é o personagem principal do Rio, ele vai agora contar uma nova história que está saindo o segundo livro, está sendo feito agora, que é quando o Rio vai contar a história do Diabásio e do granito e contar a história do tempo, dos povos originários. Ele vai para um outro elemento que é a floresta atlântica, ele vai para uma área distinta, né? Sempre relacionado com o diálogo com o rio, mas o personagem principal agora vai dialogar com as pedras, né? Com outros, com as rochas e com os povos originários, tentando também trazer esse valor desses povos originários que moravam aqui e que sempre se relacionaram bem com as águas. Por exemplo, as crianças, os filhos dos índios, né, os filhos dos povos originários sempre nadaram desde sempre tomaram muitos banhos, sempre estavam vinculados com o rio, né? E o que a gente tenta buscar é essa interligação desse ser humano aquático, nesse ser humano que é feito de água, que sente a água, né? Por isso que a natureza humana é a natureza, né? Essa água que corre na gente, nós somos muita água, vibramos como água e formamos o nosso corpo como água. Então, foi essa a intenção assim de trazer um trabalho. Quero deixar o livro também, eu deixei uma cópia digitalizada com a Maíra, para quem quiser ter o exemplar. E essa é a minha exposição, tá? Que eu tenha contribuído para os professores Marquinhos e Guilherme poderem assim aprofundar esse trabalho, que é um trabalho mais profundo, e como lidar com esses resíduos mesmo, né? Maravilha, Rodrigo. É muito lindo, né, ficar ouvindo você traduzir tudo isso que a gente sente, né, de como a gente percebe essas águas internas e como isso tudo tem ligação com as águas que estão fora da gente também, mas que fazem parte, a gente tem esse contato o tempo todo, né? E tantas vezes a gente vai transformando esses ambientes e mudando a forma de conviver com eles sem trazer junto, né, essa percepção junto com a gente, sem preservar essa relação, esse contato, esse cuidado. Então, acho que agora fica muito bom o Gui trazer para a gente um pouco das experiências aí dele, assim, práticas e de estudos e de como ele tenta também ampliar, né, Gui, essa percepção aí, mas já numa perspectiva de ajudar as pessoas a estarem nesses lugares e manter, né, essa relação. Bem-vindo, fica à vontade. Obrigado, Mai. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo. Mai é uma parceirona aí de longa data, de outros carnavais, né, Mai? De longe, viajamos um bocado, trabalhamos em lugares bem diferentes. Mas a minha história com água começou em Santa Catarina e eu estava me dando conta disso agora, enquanto o Rodrigo estava falando de toda essa relação do Rio. Aliás, muito lindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo teu trabalho, irmão. Obrigado por partilhar também. Porque a minha relação de maneira mais consciente do trabalho que eu hoje faço com as águas começou em Praia Grande, aí na divisa com o Rio Grande, né? E isso já fazem 15 anos, mais ou menos, vão fazer 15 anos, foi mais 16. Setembro de 2005, que eu estava oferecendo uma oficina de construção de cisterna para uma comunidade de agricultores. E me levou um tempo para entender por que aquela comunidade queria que eu construísse, que eu ajudasse-os a construir essa cisterna para armazenar água de uma mina. E eram 37 famílias que viviam com água de nascente, que chegava numa caixinha de 500 litros e que distribuía para as 37. Então, sempre faltava água. Mas me chocava porque eram famílias de agricultores que trabalhavam principalmente com arroz irrigado. Então, essas famílias estavam na água, cultivando na água, e não tinham água para beber. E foi aí, num determinado momento, que eu fiquei me perguntando esses dias, assim, cara, o que está rolando aqui, né? A hora que me caiu a ficha de que o que eu estava vivenciando em Praia Grande era exatamente a história da minha família em São Paulo, porque eu cresci
perto de um rio, mas eu não tinha relação com ele, que era o Rio Tietê. Eu tinha as histórias do meu pai, as histórias do meu avô, as histórias deles, enfim, de quando meu pai era guri. E quando iam pescar, e quando iam nadar, e voltavam para casa, e minha avó fritava o peixe, e tal, aquela onda toda, assim, da relação deles com o Rio Tietê, eu me dei conta que eu fui privado disso, e que eu cresci em meio a águas que hoje chamo de domesticadas, né? Eu sempre curti muito a água, passei anos da minha vida nadando, né? Treinando natação, então me senti muito afinado, assim, com a tua história, com tuas descobertas, mas demorou um tempo até eu conseguir ouvir a voz do rio e até eu conseguir ouvir, na verdade, me dispor a conversar com a água, né? E falar, e esperar, e receber, e processar. Então, cara, será que a inspiração minha é essa? Ou eu vi mesmo, ele falou, e faz sentido, cara, faz sentido. E, então, cara, me deixa muito contente, de alguma maneira, ajudar vocês, porque da mesma forma como eu fui motivado por aquele instante, de aquela percepção que eu tive lá em Praia Grande, isso me motivou, eu vou para São Paulo, então eu saí impulsionado por essa compreensão e falei, não, cara, é isso, eu vou botar essa minha formação como engenheiro em prol da cidade, a gente precisa ajudar as cidades a se reorganizarem com relação à água. É ridículo, é um absurdo que a gente vive, né? Então, eu vou trabalhar e vou para São Paulo. É para lá que eu vou. Eu estava fugindo de São Paulo até então, fugindo da engenharia. Falei, não, vamos voltar, vou estudar de novo, vou aprender e vamos embora, vamos para cima. E aí, do meu primeiro projeto, então, isso foi em 2007, primeiro projeto formal em São Paulo, como engenheiro, com anotação de responsabilidade técnica do CREA, aquela formalidade toda. Eu tenho me dedicado a explorar um pouco as possibilidades da permacultura enquanto uma ferramenta visionária, né? Quer dizer, a permacultura, eu entendo que nos oferece uma capacidade de enxergar a paisagem, enxergar o território da maneira como ele é, né? Com todas as suas relações, as relações ecológicas, as relações sociais, as relações econômicas, né? Então, a gente usa muito esse termo de leitura da paisagem. E aí eu tenho me disposto a enfrentar essas situações em escalas bastante diversas, né? Eu trabalho desde comunidades tradicionais, fora de São Paulo, no interior, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, em outros lugares, e aí trabalho um suporte técnico de ONGs que estão em favelas, estão em área de ocupação, e a gente está aqui também discutindo sobre como conviver com as águas, né? Então, o meu esforço tem sido um misto de desenvolver projetos em que a gente se coloca à disposição da água, né? Então, mais do que projetar com a água, é projetar para a água. Então, como é que a gente pode projetar servindo a água de forma que ela possa ser feliz, vamos dizer assim, de forma que ela possa se desenvolver e viver na sua plenitude? Porque uma água feliz, uma água limpa, é uma água que nos traz felicidade, uma água que nos traz bem-estar, uma água que traz qualidade de vida para além da nossa geração, para além de cada um de nós. Porque é isso, né? Nossa passagem é um clique, cara, é uma piscada de olho, assim. Então não tem sentido a gente ficar projetando para a gente tem que projetar para nós e para todos os que vierem depois de nós, porque nós fazemos parte de uma longa linhagem de pessoas que também vêm trabalhando há muito tempo, e aí a gente vai ser só mais um elo dentro disso tudo. E aí nisso, tenho me pegado ultimamente, especialmente nesse momento de pandemia, né, refletir sobre isso, de por que as cidades excluem os outros seres, né? Por que a cidade é para pessoas? Por que não pode ser para os outros seres que habitam esse lugar, assim, e que tem tanto direito ao acesso à água quanto nós? Né? Por que a gente não pode ter os peixes e os pássaros e as aves e os mamíferos rondando e trocando e saindo do rio, indo para a mata e a gente interagindo isso com tudo,
né? Mas, claro, de uma maneira nova, a gente sabe que a gente não está na mata, a gente sabe que não está na floresta, mas ainda assim é uma necessidade e é uma possibilidade real que está ao alcance das nossas mãos se a gente se colocar à disposição de entender como são esses mecanismos de degradação que comprometem a qualidade da água, né? Então, o meu esforço, que eu estava comentando, é de projetar, mas também de sistematizar esse conhecimento e disponibilizar isso de uma forma aberta, gratuita, para que qualquer pessoa possa aprender, independente da escala de que a gente estiver atuando, né? E eu acredito, em especial, que esse conhecimento sobre a água, sobre o manejo de água, como a gente chama, e manejo integrado, né? Porque os engenheiros, como eu, têm um hábito, assim, formado até na faculdade mesmo, de enxergar esses serviços básicos do saneamento, né? De abastecimento de água, esgoto e manejo de águas pluviais como coisas diferentes, né? Mas a água é uma só, então não tem fundamento algum a gente separar isso. E as cidades são geridas dessa forma, né? A água nas cidades é gerida dessa forma. Geralmente tem uma concessionária que é responsável por fazer o abastecimento de água, às vezes, ou male cuida do esgoto, e de drenagem geralmente é uma coisa que perdida, né? Fica para a cidade tem que se virar, e aí ela se vira numa lógica convencional que é da drenagem pura e simples, quer dizer, de remover a água dessa paisagem e conduzir ela para outro lugar o mais rápido possível, né? Ao passo de que hoje a gente precisa realmente falar sobre manejo de água de chuva, né? Qual a melhor forma da gente lidar com ela, de tal maneira que ela consiga cumprir as funções fundamentais do ciclo hidrológico. Porque a gente fala de ciclo d'água, todo mundo sabe sobre ciclo d'água, né? Mas o ciclo d'água tem esse grande ciclo global, tem os ciclos regionais e os ciclos locais. E quando a gente começa a ver esses pequenos descompassos nas nossas cidades, né? De repente o rio, que de repente está numa qualidade imprópria, ou a praia, que está com uma bandeira vermelha, a gente começa a entender, opa, peraí, então, e cada um de nós, cada uma de nossas casas, um bairro, uma rua, enfim, afeta e pode afetar positivamente ou negativamente o ciclo hidrológico. Então, a maneira como a gente se coloca diante dele é determinante. Se a gente segue o baile como a gente vem tocando dos últimos tantos anos, né, em todas as cidades, nesse processo de degradação, a gente só vai para o buraco. Então, como é que a gente começa a mudar isso, virar essa chave, envolver as crianças? Eu entendo que, cara, é uma preciosidade, é uma necessidade fundamental. E tenho me pegado pensando muito sobre isso, né? Como é que a gente transforma esse conhecimento numa linguagem lúdica, né? Mas, ao mesmo tempo, concreta. Eu como engenheiro, executo, planejo o projeto, e ajuda a executar a coisa. Então, concretizar esses elementos do que a gente chama de manejo integrado de água, para mim, são um ponto de partida. E fazer isso em escolas e ter as escolas como espaços educadores, eu enxergo como algo fundamental. Não só as escolas, aliás, mas como todos os prédios públicos, porque os edifícios públicos precisam mostrar qual é o caminho que a gente tem que seguir. Eles precisam dar o exemplo, né? Então, enfim, para ir arredondando isso, talvez trazendo um pouco mais de corpo hídrico, né, para essa maneira de lidar com água, eu vou trazer algumas ideias e coisas que eu venho aprendendo ao longo dos anos, e estando em diferentes lugares, apoiando prefeituras, enfim, e vivenciando, né, indo para campo, bebendo água de nascente, bebendo água de rio, e entrando, mexendo com fossa, mexendo com esgoto, que são esses contrapontos, né? Mas algumas das coisas que eu tenho aprendido e que são fundamentais primeiro, a gente entender a água não como um recurso. A água é um elemento, a gente pode chamar isso de elemento sagrado, ou se não quiser colocar o sagrado no meio, ok, mas que é um elemento sobre o qual toda a vida depende, e sempre dependeu. Então, nós estamos ligados, através de todas as gerações passadas e futuras e presentes, pela água, porque a água é finita e é uma só. Essa água que a gente lida e que a gente vê hoje atravessando cada um de nós pelo lábio, urina,
pelas nossas lágrimas e água que a gente bebe, é água que sempre passou pelos nossos antepassados e vai continuar aqui depois de nós, né? Então, esse respeito, essa reverência, para mim é um ponto de partida, e isso envolve uma cultura, uma nova cultura, talvez uma formação de uma cultura de cuidado com a água, de convivência com a água, que o Rodrigo trouxe assim com uma beleza muito grande. Até, Rodrigo, cara, estou aqui repetindo o seu nome porque me fez relembrar de várias coisas, assim, mas enfim, essa construção de uma nova cultura, partindo das crianças, mas não só delas, né, mas da sociedade como um todo, é fundamental. E aí, para isso, a gente realmente precisa ter uma atenção muito presente às áreas de preservação permanente, né? Quais são aquelas áreas que a gente realmente precisa permitir que continuem intocadas? Margem de rio, entorno de nascente, topo de morro, terrenos em declive, por aí vai. Então, que a área de preservação permanente é inegociável. Não dá para colocar num pacote de barganha política e de negocia daqui, ajusta a lei da lá, não tem papo. A área não é nossa, não está aí para a gente fazer o que a gente quiser. Essas áreas são da dinâmica do relevo, da dinâmica do terreno, da dinâmica da vida nesses lugares, da qual as nossas vidas também são dependentes. Né? Mais importante também é a gente se colocar nesse lugar. Aí, falando de abastecimento de água, eu entendo que o momento em que a gente deixa de acessar e de ser responsável pela água que abastece a casa, as nossas famílias, e que a gente relega isso para um outro ente, para uma concessionária, para a cidade, para um sistema centralizado, seja o que for, a gente perde a capacidade de manter afinidade com essa água. E por conta disso, a gente vai se desligando desse cuidado que, quando a gente está lidando no dia a dia, é muito próximo, é muito presente. Então, valorizar fontes locais de abastecimento, mesmo dentro de cidades, é super importante. Em São Paulo, a gente teve um programa que pipocou naquele momento de crise de abastecimento, em 2013 e 2014, que foi de fazer um mapeamento de algumas nascentes urbanas. E aí, através de um edital, a gente conseguiu recurso, e aí foram analisadas águas de nascentes urbanas, assim, gente, nascente no meio da cidade, no meio de São Paulo, assim, super denso, prédio, casa, para tudo que é canto, e a qualidade da água praticamente potável. E, ao mesmo tempo, as pessoas dentro de casa não tinham água para beber. Então, compreender o valor dessas nascentes, as fontes locais de água, e talvez planejar parques e áreas urbanas para que possam cumprir funções ecossistêmicas maiores, prover de água, ser um espaço de manejo de água de chuva para o bairro, para o distrito, e mesmo, quem sabe, abrigar estações de tratamento de esgoto mais novas, acho que é um caminho que é fundamental. Né? Mas talvez migrando num primeiro momento, fazendo uma transição de tal forma que a gente possa estimular que cada família possa ser atendida ou buscar um atendimento das suas necessidades não potáveis com uma água local. Seja uma água de nascente, uma água de um pocinho, uma água de chuva, uma água que tiver disponível. Né? Isso já nos torna menos dependentes de um sistema centralizado. Então, as comunidades e as próprias cidades começam a ficar mais resilientes e mais atentas à necessidade de cuidado com as águas, né? E isso lida também, dialoga com a necessidade de a gente estar lidando com o esgoto de uma maneira mais inteligente. Né? Então, muito se diz sobre tratamento de esgoto, e eu gosto de trazer esse conceito de que o esgoto é um recurso. Eu chamo o esgoto como fonte de recurso, quer dizer, se você se dispõe a tratar o esgoto, você está enxergando nele um problema. Quando a gente quebra, arranca essa máscara, assim, procura entender, tá, que bicho é esse? Que trem é esse aqui? O que está saindo da minha casa? E aí você começa a reparar que tem o que a gente chama de água cinza e água preta, né? Água cinza é água de chuveiro, água de tanque, água de máquina e tal, lavatório, que é uma água que não tem fezes, então não tem nada de extraordinário, ele é uma água fácil de integrar, de repente
colocar no quintal para irrigar árvore frutífera, enfim, tem 1001 maneiras da gente lidar com isso, super simples, mesmo, assim, básico, que a partir do momento em que as crianças começarem a ter esse conhecimento de sala de aula, vão também levar isso para casa, né? E o esgoto, que eu chamo mais água do vaso sanitário, né? As águas pretas, que é outro termo que a gente dá para isso, e que é água com nutrientes e energia incorporada, né? A gente pode produzir biogás. Eu tenho um biodigestor em casa, eu produzo gás, eu cozinho com gás, eu cozinho feijão, eu cozinho arroz. Não é toda a minha necessidade de gás, mas é entre metade e um terço da minha demanda de gás é suprida com biogás. Então, acabou o gás, vai no banheiro, dá descarga, espera um pouquinho, vai dar uma volta, vai correr, andar de bicicleta, quando volta tem gás. Então, a gente começa a se integrar dentro desses ciclos naturais, né? E entender que nem tudo precisa ser trabalhado com água, né? O Rodrigo trouxe a propósito do banheiro seco, tem 1001 maneiras da gente lidar com isso. Mas o interessante é a gente entender que a água, nesse caso, ela é usada como um veículo de transporte só. Ela vai transportar tudo aquilo que a gente colocar descarga abaixo para um outro lugar. Então, cabe a nós assumir essa responsabilidade no sentido de para onde é que essa água está levando os resíduos humanos, né, da minha casa, né? Ele vai ter um impacto positivo ou não? Bom, se vai ter impacto negativo, banheiro seco é um bom caminho. Ou então reverter, transformar a situação e realmente se dispor a trabalhar com esgoto como fonte de recurso, né? E aí, bom, aí por fim a gente pode falar do manejo das águas pluviais, que é erroneamente tratado como drenagem, né? E a drenagem, eu comentei com vocês, é uma técnica. Então, o manejo de águas pluviais, seguindo a mesma lógica dos sistemas naturais, o manejo ecológico, vamos dizer assim, o manejo sustentável, é aquele que procura imitar a dinâmica dos sistemas naturais e faz com que a água fique no lugar que é o dela, que é o solo. A água de chuva, quando cai sobre a mata, ela cai sobre o solo, fica no solo, retida, infiltrada, e ali. Abastece lá, ela não escoa, a quantidade de água que escoa é muito pequena, né? Então, como é que as nossas cidades, os nossos quintais podem ser redesenhados para isso? E aí a gente pode falar de soluções baseadas na natureza, que é uma terminologia que vem sendo muito usada nos últimos anos, né? Para falar de uma série de tecnologias, de jardins de chuva, de biovaletas, de wetlands, né, de alagados construídos, tem um sem número de possibilidades aí, mas de recorrer à dinâmica da natureza para prover tudo aquilo que a gente precisa, né? Água limpa, fugir de enchentes, um ambiente equilibrado com qualidade, né, para que não sejam promovidos incêndios e também a gente controle enchentes, porque são duas faces da mesma moeda, né? Então, bom, eu acabei passando um pouquinho do meu tempo, mas eu acho que isso Mas tá fecha um pouco lindo, pode. esse conceito. Mas tá lindo, a gente não interrompe não, porque tá fluindo, tá no fluxo. Tá bom, bom, eu acho que eu posso dizer, só para meio que encerrar, né, que tem várias cidades hoje em dia, inclusive, que estão adotando algumas dessas abordagens que eu trouxe para vocês como política pública, né, cidades grandes, cidades pequenas. Então, eu estou apoiando a Prefeitura de São José dos Campos, que é uma cidade razoavelmente grande aqui do interior de São Paulo, há alguns anos, há 2 anos já. Estou apoiando a Prefeitura de BH, de Belo Horizonte também. A Prefeitura de BH fez uma alteração na legislação para promover as soluções baseadas na natureza para o manejo de água de chuva como ponto de partida para os projetos de drenagem urbana. Então, primeiro, você tem que apresentar uma proposta de solução com soluções baseadas na natureza. Se for inviável ou se você tiver excedentes, a partir de então você lida com a drenagem convencional. Anápolis está chamado Proágua também, que está trabalhando fortemente com proteção de nascentes, com criação de mata ciliar em volta dos rios. Então, assim, não faltam exemplos, nem no Brasil, tem muitos exemplos fora, gente, muitos. Mas aqui no Brasil já tem experiências exitosas acontecendo, elas exigem
um certo grau de coragem mesmo, de desprendimento, porque quem está na linha de frente peitando o novo sabe que vem chumbo grosso na volta, né? Mas à medida que a gente vai criando redes de apoio, os profissionais vão se apoiando, os gestores públicos vão se apoiando. Então, uma das coisas que eu faço hoje é conectar muita gente, né? O pessoal me procura, Gui, estou querendo fazer tal coisa com manejo de água de chuva, o que você sugere para mim? Sobre essa história de, sei lá, mudança de legislação, contratação de projeto, fala com fulano de tal cidade, que ele já está fazendo isso. Então, articular essas redes, construir esse tecido que possa ir envolvendo as pessoas dentro desse novo paradigma de colaboração, de construção positiva, de apoio mútuo, é o nosso ponto de partida mesmo, né? Então, da mesma forma, me coloco à disposição de vocês, mesmo estando distante. Estou aqui hoje na fronteira de São Paulo e Minas, onde eu vivo, mas hoje a gente está mais próximo através da internet, e vocês têm meu respeito, minha admiração e minha disposição também em contribuir com vocês. Obrigado, gente. Muito obrigada, irmão. Sempre muito bom te ouvir. O Gui traz uma experiência, eu vou falar particularmente dessa de BH, né, já trazendo o que você falou no final, que foi bem a partir daqueles desastres, né, que a gente teve, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás ali, por conta de umas inundações que saíram arrebentando tudo que é rua na cidade. E na época eles estavam justamente fazendo a revisão do plano diretor, né, e isso entrou ali nesse processo de revisão do plano, que é um instrumento fundamental para a gente poder efetivar essas novas experiências, essas práticas, né? E retomar esse convívio saudável aí com as águas, em uma escala maior, né? Mas o Gui trouxe também essa questão escalar na fala dele, né? De que a gente tem a possibilidade de estar lidando e promovendo essa forma de cuidar das águas desde da casa da gente mesmo, né? Dentro da casa da gente, no nosso lote, na nossa rua, e aí tem vários exemplos realmente, né, e em todas essas dimensões, como ele disse aí, tanto do abastecimento, quanto do tratamento, né, enfim, da disposição, da infiltração da água onde ela cai, e aí, mas realmente, para a gente conseguir essa transformação maior no espaço como a cidade, como o Rodrigo disse antes, né, do nosso território, a gente precisa dessa ousadia e que o poder público também banque, né, essas experiências. A gente não tem como ver que a gente repete tantas experiências que a gente já viu dando errado, continua apostando nelas, continua, né, lidando com todos os passivos que elas trazem, em vez da gente apostar e se permitir experimentar outras formas, né? E a gente tem o Marquito aqui hoje também com a gente nessa roda, que é uma das pessoas que está nesse lugar, né, enfim, de gestor, mas principalmente de legislador, mas de discutir essas políticas nesse espaço, de promover essa discussão também mais participativa, e tem feito isso, né, tem nos ajudado a praticar o verbo esperançar aí. Então, Marquito, fique à vontade aí para trazer e compartilhar conosco também sua experiência na cidade, e agora também assumindo a coordenação aí da Frente Parlamentar Ambientalista dos vereadores, né? E tomara que você inspire muitos deles para também fazer o mesmo nessas cidades. Valeu, Maíra, obrigado. Que alegria, né, poder estar aqui num lugar de tanta confiança, né, só gente boa, né, meu Deus. Rodrigo, Dagoberto, professora Alessandra, a gente tá aí em tantas lutas, né, Ale, meu Deus. Eu vi que a Jaque também tá aí, né, a Jaque das Três Barras tá ali, queridona. Então, gente, queria primeiro dizer que é uma alegria, né, poder ouvir, assim, o Rodrigo, né, falando do livro, e desse relato que a gente se esforça para dar o quanto que a gente e a natureza não tem divisão, né? O quanto que é uma coisa só, né? E nesse esforço, né, como a Maíra falou,
todo mundo sabe, assim, esse trabalho que a gente tem enquanto ativista, enquanto quem vivencia isso também, né? Na minha casa, desde 2004, a gente só tem banheiro seco, né? Sempre uso banheiro seco. Eu uso dessa experiência como de forma profissional muito pouco, mas a gente acabou trabalhando assim com um período, né, desenvolvendo os banheiros secos pelo CEPAGRO, vou contar um pouco isso, mas depois também enquanto profissional, enquanto agrônomo, trabalhando com os agricultores e agricultoras, né, tanto urbano quanto rurais, e agora nessa vida legislativa parlamentar, que é um espaço importante, a gente fala que é uma caixa de ressonância, né, porque a gente acaba inspirando e tendo muita visibilidade, tendo espaço para poder fazer boas colocações, né? Mas também a gente tem comprado muita briga aí, né? A gente tem encarado muitos interesses e nós que não viemos desse campo, né? Da disputa da vida pelo vil metal, pelos interesses econômicos, interesses corporativos, né? A gente pouco compreende quanto que eles se movimentam, né, para defender o lucro, defender o poder, defender esses espaços, né? Só que isso afeta diretamente as nossas vidas, concretamente, né? E as águas, o saneamento é muito interessante para as gestões, né? Porque é onde está o maior recurso investido numa gestão pública, sabe? Se somar saneamento no esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos e água potável, é a maior movimentação de recurso público de uma prefeitura, entende? Supera saúde, supera educação, é muita grana, gente, é muita grana, são contratos, concessões milionárias, a gente sabe, olha o que isso significou do ponto de vista da corrupção para o município da Palhoça, né? Então, assim, e todo mundo aqui conhece que alguém tipo, não existe, não tem como um vereador, sabe, com o que ganha, ele sair de um mandato com 4, 5 apartamentos, não sei o que, sítio. Não tem como, gente. Não tem como. Sendo só vereador, não tem como. É mentira. É mentira. Sabe? Tem jogo aí. E aí utiliza-se, né, desse espaço de poder, de argumentação, de constituição, de legislação, para esse tipo de interesse próprio, né? E utiliza disso como um fisiologismo, porque daí tem a manutenção do seu lugar de poder a partir do fisiologismo, né? Garantindo as suas indicações nos cargos comissionados, sendo partícipe dessas relações público-privada, né? Saindo dali com parte sobre isso, né? Eu estou falando isso porque tem tudo a ver com o que a gente tá conversando, tá? Não é chorando as pitangas, não. É porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando quando chega na execução e na realização da função do Estado, né? Que é tomado de assalto pelo governo de plantão, né? Eu acho que o que a gente está vendo hoje no governo federal, essa disputa entre as Forças Armadas e o presidente, né? Eu acho que ali, didaticamente, demonstra muita diferença entre Estado e governo, né? E se a gente soubesse mais sobre isso, a gente poderia ter uma outra posição, inclusive, né? Então, essas figuras que se alimentam desse grande sistema, eles não têm interesse em sistemas baseados na natureza, em sistemas individuais, em sistemas ecológicos, em discutir de forma transparente e de forma participativa as decisões de investimento em infraestrutura nessas áreas, porque senão eles perdem aquilo que lhe tem interesse, né, que são essas relações escusas, né? Então, esse jogo envolvido, nas relações de poder ali, elas afetam diretamente as nossas tentativas e esforços da sociedade civil, né, das universidades, do conhecimento científico, de aplicar outros métodos e outras tecnologias, vamos chamar assim, né? E aí a gente tem que debater de forma profunda e garantir um coletivo que consiga, com conhecimento científico, acadêmico, com experiências consolidadas, né,
e com um outro paradigma, a gente tentar forçar a barra para que, pelo menos em alguns territórios ou comunidades, a gente consiga ter a aplicação desse tipo de tecnologia, né? Falo isso porque isso é na perspectiva de política pública, na perspectiva da função do Estado e do quanto os governos poderiam participar com essa função, né? Mas também a gente tem aqui a perspectiva da individualidade do indivíduo, né? E desse processo todo. Imagina isso que o Rodrigo falou como política pública, né? Ter isso como pilar pedagógico, educacional, a natureza como um ser de direitos, né? A natureza como um sujeito, né? Nós, enquanto indissociável da natureza, né? Aquilo restaurando, né? Não vou nem falar resgatando, mas restaurando a nossa relação que os povos e comunidades tradicionais têm tanto, né? A partir das suas relações, da sua cosmovisão com o ambiente em que está inserido, né? Então, imagine se isso fosse política pública, assim, de construção de uma outra sociedade, né? Então, isso é possível. Isso é possível porque a gente tem mecanismos para isso, né? Então, a gente está aqui nesse esforço. O esforço nosso, todo mundo acompanhou. A gente já teve uma parceria, Maíra, não sei se tu já estavas aí, na época que a gente instalou um banheiro seco móvel aí na Guarda para fazer um barulho, né? Com a moçada, o banheiro seco móvel ele ficou instalado ali do lado do Big Bambu, se eu não me engano, no estacionamento, né? Depois foi para algum outro lugar, eu acho. Aí algumas pessoas até construíram, né, Rodrigo, na casa, né? O pai da Giza construiu. Ficou no Cabral ali, ele ficou ali sendo um projeto de demonstração dessa ideia, né? Que o Marquito tinha esse banheiro seco itinerante, a gente levou para a comunidade e sentiu o que era a reflexão, né? Porque estava chegando o momento de refletir sobre o saneamento básico. E o banheiro seco é um professor móvel, né? Ele diz tudo sem falar nada, né? Ele mostra que tem uma inteligência ali. E isso foi com esse apoio do projeto da CEPAG, né, Marquito? Isso. Então a gente fez esse trabalho, fez algumas discussões, né? Até porque a gente sabe que o bairro, né, ou a região da Guarda do Embaú, ela é muito simbólica, e daí se a gente estende para a Baixada do Maciambu, ela tem uma importância enorme, né, do ponto de vista das águas, né, e do ponto de vista do que significa essa região, assim, historicamente mesmo, né, e o quanto que ela é pressionada, né, o quanto que ela é pressionada, até porque ela tem um interesse turístico muito grande, né, desse modelo de desenvolvimento turístico do litoral baseado em Balneário Camboriú. Então é o sonho de uma galera que tem muito interesse econômico transformar essa planície, né, numa Balneário Camboriú, sabe? Esses delírios, né, que esse pessoal tem, porque dinheiro fazendo dinheiro, né? E destruindo território, identidade, comunidade, ecossistemas, né? Seres vivos, né? Rios, lagoas, né? Que são seres vivos, né? Passando por cima. Então, nesse esforço, e também o debate estava quente na ocasião, né? Sobre a busca de alternativas, a gente levou o banheiro seco, levou esse debate. Agora, eu queria também trazer para a conversa que eu acho que essas tecnologias com soluções baseadas na natureza, tecnologias que têm uma visão sistêmica sobre os recursos e a relação entre produção e destino final, né? São soluções que elas devem ter uma concepção de soluções que coexistem, né? É impossível a gente pensar que elas vão dar solução para todos os problemas de esgotamento sanitário de uma cidade. Então, elas devem estar na perspectiva de apresentá-las enquanto alternativas de acordo com uma certa característica, mas elas também falam muito sobre que projeto de desenvolvimento aquela região vai ter, sabe? Porque se tu tem um grande empreendimento de tratamento de esgoto potente, poderoso, é porque tu quer que aquela região ela tenha um super desenvolvimento e uma grande instalação de pessoas, que é um pouco do dilema que a gente passa em Florianópolis, né? O que eles querem? Querem um emissário submarino para ter uma resposta. A gente tem a solução para o saneamento, então libera os condomínios, libera não sei o que está aí trancando porque a gente não tem tratamento de esgoto.
Então, assim, é muito mais uma resposta para o setor econômico do que uma solução na perspectiva de dar qualidade ou preservação ambiental, entende? E garantir a Constituição Federal, que é um meio ambiente equilibrado, né? Então, acho que esse é o grande conceito. Então, as soluções, elas vão estar muito mais associadas a que projeto de cidade ou de território a gente tem previsto para aquela região, né? Então, ou mesmo como elas podem se conciliarem, né? Então, não dá para discutir tratamento de esgoto sem discutir a drenagem, entende? Ou na perspectiva, da nossa perspectiva, né? Das soluções sistêmicas, né? Porque a gente só vai tratar o esgoto naquilo que não é a água que pode ser recirculada e não precisa de um grande sistema para tratamento, assim por diante. Então, só essa visão entre água que escorre direto da chuva, água que passa por nossas casas e não tem cocô, e a água que tem cocô, só pensando nisso, já é um projeto para tratar as águas, né? E depois a gente conseguir fazer com que esses fluxos, eles reestabeleçam do fluxo natural, né, é um outro passo. O terceiro é a gente observar se é possível a gente pensar em soluções com o menor uso de água possível, porque para ter água na torneira, ou na descarga, ou no chuveiro, ou na máquina de lavar, essa água também tem um percurso, também tem um caminho, né? O professor Daniel, ele sempre fala, é uma esgota, né? O esgoto é uma esgota. É muito legal essa coisa que o Daniel fala, né? Ele é muito pedagógico, né? Então, como que a gente fez uma esgota virar um esgoto, sabe? Então, se é uma esgota é porque choveu, bateu numa folha, caiu numa terra, ela infiltrou na terra, foi para algum rio e alguém captou, tratou, botou num tubo, perdeu no caminho, botou cloro, botou porcaria e tal, e chegou na tua casa. E aí tu vai lá e bota 20 litros para 200 gramas de cocô, entende? 200 gramas de cocô é coisa pra caramba já, sabe? Então, assim, olha, né? Olha o quanto que a gente perdeu essa noção. Então, a base de tudo é essa mensagem que o Rodrigo colocou no começo, né? Como que a gente consegue se ver naquilo, né? E aí eu acho que vem o conhecimento das ciências naturais, que as crianças não têm ainda essa dinâmica de ver uma bacia hidrográfica na sua dinâmica física, química, né, termostática, né, a gente não tem essa dimensão, mas é importante que todo ser humano tenha essa dimensão, eu acho, do ponto de vista de saber das ciências naturais, né, porque é a base de tudo, a base para surfar, é a base para andar de skate, é a base para fazer uma casa, é a base para fazer um programa de computador, então, eu acho que isso é importante. Por fim, né, a gente entender que é possível, para fazer isso acontecer enquanto política pública, a gente vai ter que mudar leis, né? E aí é um esforço que a gente faz, né? E nesse sentido, as leis sobre esgotamento sanitário, elas estão todas, as NBRs, né? Depois do guia a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, estão todas baseadas em pegou algo, tratou, e esse tratado ele tem parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Então, tudo está baseado que tu vai tratar e lançar num corpo receptor, é o nome. Ou é um rio, ou é uma lagoa, ou é o mar, ou é um campo de aspersão, né? Então, tudo, as normativas e as leis estão baseadas nisso, que tu vai pegar tudo isso, esse esgoto, levar para uma estação, para um local, tratar, e esse tratado é que vai ser avaliado, se tu conseguiu tratar com aqueles parâmetros. E a legislação ainda não está baseada assim, a gente não vai tratar, a gente está vendo isso como recurso, como o Guilherme falou. A gente quer ver a água como água, ela retornando para o seu ciclo hidrológico. A gente quer ver o cocô como matéria orgânica que pode passar por processos e voltar a ser matéria orgânica, né? Então, esse conceito ele é legal, é a legislação que está falando. E ela não está
ela não tem legislação hoje prevendo. Daí a gente começa a ver legislações pontuais em alguns municípios, estados, começa algumas discussões nesse sentido, né? Então, nessa perspectiva, existe aí, né, o saneamento enquanto recurso, enquanto fertilizante, né? A gente começa a ter esses conceitos trazidos, né? E aí acontece o que acontece na cidade. A gente tem normas que garantem que tem uma estação de tratamento que pode tratar só sólidos orgânicos, mas que ele não trata nitrogênio e fósforo. Aí tu bota no corpo receptor que fica ali acumulando infinitamente nitrogênio e fósforo, como se esse nitrogênio e fósforo ficasse lá inerte. Ele não tivesse uma dinâmica microbiológica e de impacto, né? E aí daqui a pouco tu tem aí o que aconteceu na Lagoa da Conceição, que foi um rompimento de uma lagoa que por mais de quase 20 anos, né, Ale, concentrou nitrogênio e fósforo. E daqui a pouco passou por cima de gente, de casa e foi parar na lagoa. Imagina, né? Então, essa visão, que é uma visão cartesiana, quadrada, linear, de que joga em algum lugar e aquilo parou, não parou, nunca para. Jogou no corpo receptor, não parou. E só que as legislações, tanto ambientais, de licenciamento, e as NBRs e as normativas, elas tratam até ali, até jogar no corpo receptor, depois parou. E a gente está falando que não, a gente está falando que existe um saneamento que pode ser circular, né? Baseado na ciclagem de nutrientes, de retorno para o ciclo hidrológico e tal. Então, muda esse paradigma, gente, sabe? E a gente vai bater panela, bater cabeça, bater joelho por 10, 20, 30, 40, 50 anos, sabe? Só que a gente vai fazendo. Daí a gente está aí com a frente parlamentar, com o grupo de saneamento, a gente apresentou uns projetos de lei na Câmara, né, que foi justamente dizer que não todo o sistema de saneamento ou de tratamento ele tem que ser pautado numa perspectiva de condições físico-químicas e sanitárias de lançamento, ela pode ser tratada no terreno, em loco, no sítio, né? Então, a gente falou isso, a gente teve que mudar, falar, se tem o tratamento de esgoto passando na minha casa, você é obrigado a me ligar na rede? Não é obrigado, mas tu tem que pagar a taxa de cobertura, porque se tu não vai fazer, mas é importante que cada um contribua um pouquinho para que seja universalizado a cobertura, que é a universalização sobre o saneamento que a gente quer, porque tem gente que não tem dinheiro para fazer, não vai ter condições e precisa ter a contribuição do coletivo para alguém ter, assim como é uma taxa, um imposto, assim por diante, né? E a gente fez uma lei bem legal, que é dizendo assim, ó, aquela conta da Casan que chega na casa da gente, ela vai dizer qual que é a ETA da água, da esgota que chega na tua casa, qual que é a ETA, de onde que vem essa água, sabe? Qual que é a estação de tratamento de água, dessa água que eu abro a torneira e chega. E qual que é a ET, a estação de tratamento de esgoto, que vai tratar o meu esgoto. Porque quando romper, o cara vai se sentir pelo menos um pouco responsabilizado por aquilo, né? Pelo menos, assim, quando romper der uma merda dessa numa estação dessa, pelo menos ele vai falar, pô, ele pode até virar a cara, falar, não é comigo, mas lá dentro ele sabe que... E traz essa visão sistêmica, pelo menos, pô, será que alguém vai ler aquela conta, né? O pessoal tem costume agora de ler para ver o imposto e cobrar, né? Que imposto, não sei o quê, não paga imposto, os liberais, né? Tem essa loucura, né? Mas será que tomara que eles leiam agora também, que compreendam, né? Então, a gente colocou essas 3 legislações. E agora a gente vai criar um curso de saneamento ecológico para as lideranças comunitárias, vão fazer alguns pilotos, né? Aí o Gui vai contribuir com a gente, a professora Dalva, lá da Univale, a professora Maria Elisa Magri, da UFSC, né? Então a gente tem um grupo aí bem legal, a gente vai ter uma etapa virtual, assim, online para a parte teórica, e depois vai fazer uns pilotos, um no morro lá no norte da ilha, um aqui no sul da ilha, vai ter um que a Maíra articulou junto com o Gui, né, conseguiram ali na terra indígena Morro dos Cavalos, né, em Acaporã, acho que né, ali com a Elisete, né,
E a gente está vendo ainda outros no Rio Vermelho, mas como exemplo, sabe, para a gente fazer. A gente é muito também disso, de tentar dar exemplo, fazer a prática, né? Legal. Então, e a ideia é capacitar pessoas que trabalham com mão de obra, assim, pedreiros, serventes, pessoas que depois podem fazer disso uma formação. E aí, quando aparecer gente que quer fazer esse sistema, já tem pessoas capacitadas para isso, né? Então, a gente está nesse esforço, né, gente? Eu acho que era, assim, minha fala seria isso, Maíra, nesse primeiro momento, assim, daí acho que a gente pode debater, senão eu me estendo demais aqui, já fui longe. Ai, maravilha, gente, maravilha. Estou muito feliz com esse encontro hoje, realmente nos inspira muito, porque a gente, que nem falei no começo, né? Não sei se todo mundo já estava, a gente estava contextualizando aqui a roda no sentido de um processo de mobilização, de autoformação, de aprendizagem nossa, para organizarmos coletivamente o Encontro das Águas, né? Onde a gente pretende também levar algumas ideias de novos paradigmas, algumas diretrizes para orientar esse planejamento territorial no sentido da gente conviver com um espaço mais saudável, mais justo. E nesse sentido, deixa eu ligar aqui minha tomada, que o computador acabou de chiar. Nesse sentido, a gente, então, está promovendo também um trabalho paralelo, que é feito por 3 grupos de trabalho, onde a gente vai desenvolver alguns produtos e conversar um pouco paralelamente. A gente está reavaliando essa dinâmica de fazer tudo no mesmo dia, nesses encontros das rodas, mas paralelamente a esses encontros, cada grupo vai ter suas dinâmicas, aí vai construir as suas dinâmicas. Eu vou daqui a pouco deixar o link aqui, para quem se sentir motivado a participar e não tiver ainda entrado ali no formulário, poder fazer sua escolha e construir isso junto, né, com a gente. E agora eu vou abrir os debates, não sei se... Eu vi aí, eu estou no telefone, então tá bem ruim para eu ficar lendo, assim, os comentários, mas eu já vi aí que a Alice trouxe a lembrança de hoje ser o Dia da Mata Atlântica, né, a gente está aqui falando de água, a gente mora nesse bioma, e é onde a gente tem a maior produção de água, assim, para abastecer as grandes cidades, né, um bioma que tem sido, assim, desde historicamente degradado, mas aos poucos vem tendo um esforço de trabalho de restauração muito grande, embora que a gente ainda tem taxas de desmatamento bastante expressivas, né, nos estados todos. Santa Catarina agora, se não me engano, ficou em terceiro no ranking que a SOS Mata Atlântica apresentou ontem, a Bahia é segundo, e isso tem muito a ver também com essas questões que o Marquito trouxe, né, do próprio desmatamento legal promovido por esses instrumentos, às vezes, políticos que a gente tem aí incidindo nesses territórios. Então, Ale, vou te chamar para me ajudar a conduzir aí esses debates, e também queria propor que até os próprios palestrantes, se quiserem fazer suas considerações uns para os outros, fiquem à vontade. Eu, como estou no computador, eu consigo acompanhar, então, quem está levantando a mão, aqui do lado tem o ícone, então é só levantar a mão, se inscrever, e a gente vai então, organizando e chamando. E eu quero aproveitar, então, e trazer, né, 3 falas extremamente importantes e de ações, né, ações desde do indivíduo naquela relação com esse ente que é a água, a relação da comunidade e a relação com as políticas públicas. E ações, gente, isso é muito importante, são ações, né? São as mãos na massa. E quando eu falo do território da Madre, assim como do território das planícies que a gente tem costeiras em Florianópolis, a gente está falando do berço das águas. Então, ter a água como esse cenário, essa base para a gente pensar nesse planejamento, isso aí é o meu sonho, né? É ver isso acontecendo e tendo a água, como o Rodrigo bem coloca, né, Rodrigo? Esse fluxo que conecta, ter isso como referência. Eu acho que é uma grande preocupação. E vem isso, né, Marquito, que você traz das políticas públicas, enquanto há você na Câmara de Vereadores promovendo isso em Florianópolis, isso não tem na região da Palhoça e de Paulo Lopes, né? Mas a gente sabe que o que está acontecendo na bacia da Madre e do Maciambu
tem muito a ver com o que vem lá da cidade, né? Florianópolis é um meio dessa pressão, seja por água, seja pela areia para construção civil, e gera esse impacto. Então, como nós, num município vizinho, né, também contribuímos para a degradação desse vizinho que é tão importante para nós e é esse berço das águas, né? Então, acho que a gente tem que estar muito conectado nessa rede, né? Dagoberto levantou isso, não sei se quer falar um pouco mais, mas essa rede é muito importante, né? E obrigado, Guilherme, né, por trazer essas conexões já, e Marquito e Rodrigo. Trazer assim também agradecer essas falas do Marquito assim e do Guilherme, né, que trazem essa ciência como engenheiro que são, assim, né, essa sabedoria técnica, né, que auxilia. Eu vejo realmente que para a gente que trabalha na ponta lá com a criança, a gente às vezes não tem a técnica do discurso, por exemplo, como contar essa história como o Marquito trouxe agora no final, por exemplo, a conta de água, né? Você dá uma história linda para aproximar as pessoas de uma realidade que é profunda para a necessidade básica, e a gente não sabe nem por onde passam os nossos caminhos das nossas águas. E são pequenos narrativas que podem fazer uma diferença quando tu tem essa informação, a informação realmente da política pública, de como o meio público tem usado esse, né, para onde está indo esse recurso, como a gente lida com isso. A gente fica muito assim, como fica, e a aproximação de vocês, assim, o trabalho de vocês, aproxima a gente de uma realidade que não é tão visível, não é tão nítida para a grande maioria. A gente fica realmente com uma lacuna, um espaço de interlocução que talvez precisa realmente aproximar as pessoas, falar desses pequenos detalhes. Isso vai auxiliar a uma compreensão educativa do coletivo, né? De como essa água de onde ela vem ali do Maciambu, ela vem da onde, ela vai para onde. Isso é interessante, de uma responsabilização pelo onde você está no meio desse ciclo, né? Isso é muito fundamental, mas além dessa fala, eu queria aproveitar o Guilherme e o Marquito que estão aí, que nós temos um problema real aqui na Baixada. Por exemplo, toda aqui a área, como se diz aqui, da parte onde é que tem o loteamento, né, que é o loteamento da Baixada, onde é que tem os rios Capivaris. Se você for ver o plano diretor dessa região, o loteamento ele não tem, o loteamento é construído em cima do rio. Eu acho que eles já planejaram. Eu vou perguntar para vocês que são da área pública, né, que entendem muito mais desses planos diretores. Vem outros planos diretores, eu estou vendo esse somente. Quando a gente vê o mapeamento, o plano diretor ele está o loteamento ele está construído em cima do rio. É como se eu acho que eles já pensavam que ali ia ser uma vala de drenagem. Eu acho que eles já têm esse pensamento anterior, porque eles devem pensar a partir de uma perspectiva de vala de drenagem, porque eles não pensam em perspectiva de rio. Isso acho que não existe nesse contexto, quer dizer, que é completamente contraditório tu ver um rio totalmente loteado, né? Que se tu for ver o mapa daqui, o rio está loteado. Isso aí é um absurdo no tempo que a gente vive. Eles devem estar pensando em um pensamento de política pública de vala de drenagem. Eu acho que é baseado numa teoria nessa de engenharia de vale de drenagem, não em uma teoria ambiental onde é que tem o rio ali. O rio é passado por cima, assim, né? Então, só trazer essa reflexão. E eu sempre deixo essa pergunta: como lidar com isso, né? Porque esse rio está sendo tomado e se a gente não conseguir reverter, porque é o que tu falasse, Guilherme, tem coisas que tem que ter limite, a nascente tem que ter o limite, a área de rio tem que ter limite, áreas que são fundamentais, e a gente vê, e aqui no próprio loteamento, o loteamento ele não deu o limite do rio, ele extravasou o rio. Então isso é uma realidade que está nos tomando, que vem sendo há anos já falada, mas a gente não consegue, como uma voz solitária aqui, talvez a gente não sabe nem qual é o meio legal atual, né? Porque não é só chegar lá e agir no Ministério Público ou pedir a intervenção do órgão competente, mas sim como pensar isso, né? Como repensar isso como coletivo. Essa fica a minha pergunta, né? Porque a gente fica muito isolado vendo um rio sendo tomado, né, por um projeto. Buscando justamente fomentar essa maior participação, sabe, nos processos de decisão, de planejamento, de saneamento, enfim, de uso do recurso público, do que a gente pode pensar, desejar e realmente propor para esse território.
E é muito bom a gente poder estar se aproximando do Comitê de Bacia. A gente sabe o quanto isso é importante, a gente busca usar, assim, do conhecimento do que foi produzido pelo comitê, né, do plano de bacia, e, assim, nas rodas a gente tem buscado justamente promover essa aproximação dos conhecimentos da comunidade, científico e também político, né, como hoje aqui a gente trouxe os 3 representantes, mais uma vez, pensando nisso. As outras rodas também a gente meio que vai tentando promover esses encontros para aproximar esses saberes, esses diálogos, né? Então, eu vou retornar a fala para os nossos convidados, para a gente fazer aí uma fala final e, enfim, caminhando aí para o final, né, do nosso encontro, que está marcado para 5h30. Hoje é um dia bastante cheio. Deixei aí o link também da avaliação da nossa terceira roda e a gente vai conversando até a próxima. Fiquem à vontade. Podemos manter a mesma ordem, talvez, né? O Rodrigo, o Gui e o Marquito. Então, o Dagoberto perguntou sobre um projeto, era sobre uma ideia ainda que está se formando, porque é uma ideia de a poesia dos rios, né? Como se as pessoas pudessem fazer pequenas filmagens, pequenas imagens dos rios que elas veem, né? É uma provocação até para todos vocês. E naquela inspiração do rio falar o que sente naquele ambiente ali, como se a gente estivesse aproveitando o que hoje é tão veloz, que é o digital, né? A gente hoje bota lá no Instagram, ou bota em algum lugar, e criar esse mundo de criar um mundo poético para pontuar esses pontos referentes, né? Não precisa ser uma poesia, não precisa ser um poeta, mas pode ser aquilo que você sente naquele ambiente, por exemplo, fazer uma filmagem, trazer essa relação, porque eu acho que isso é uma provocação para que a gente traga lugares, porque a gente vê que a comunidade local muitas vezes acha que o rio Capivari, por exemplo, está poluído porque ele não tem mais a força que ele tinha. E eu não vejo isso. Eu acho que ele está vivo, muito vivo, e a gente tem que ajudar ele a ter mais força. Então, talvez a força seja a gente acordar com pequenas imagens, com pequenas. Essa é uma provocação que eu outro dia estava conversando com o Dagoberta para que a gente faça rios poéticos, né? Como se fosse a gente poder trazer essa linguagem de aproximar as pessoas daquilo que tem do sentir de um rio, né? Era só nesse sentido que foi uma provocação. Eu fiz algumas, mandei para o Dagoberto, só que a gente não espalhou isso ainda, né, Dagoberto? Mas seria só essa imagem, uma imagem de uma reflexão de provocação, porque senão não se olha com tanta nitidez, principalmente para os pequenos lagos, que tem bastante a ver com os banhados. Essa questão da planície, ela não faz aquele rio caudaloso, então ela faz aquele rio que vem por dentro do banhado, e aquilo ali é passado despercebido e tem um desvalor porque parece ser um esgotamento, né? Parece aquela água que foi esgotada, né? Que foi deixada de lado. Na verdade, tem toda outra natureza por trás dessa biodiversidade que precisa ser refalada, redizida, recontada. Talvez seja essa a proposta que a gente está tentando provocar, né, Dagoberto? Isso mesmo. Eu acho tão incrível que as crianças na beira da praia, elas adoram ficar na margem do rio, de todos os rios que chegam no mar, né? E sobre as redes, Alessandra, eu acho que sim, eu acho que a mídia hegemônica ela não vai dar nunca muito espaço para essas questões todas, porque ela é financiada pelo grande capital, né? Pelas propagandas de imobiliárias, por esses políticos, governos, enfim. Então nós criamos uma mídia alternativa, né, de certa forma, e isso é positivo, na minha opinião. Eu não consigo ver quem está todos que estão. Não consigo enxergar todos que estão participando aqui no celular, mas o Gui está por aí, Marquito, vocês estão por aí? Estamos sim. Estou por aqui, então. Vou dar continuidade, então, ao que o Rodrigo estava comentando. Os comentários de vocês sobre esses rios de planície me fizeram pensar sobre a situação que eu tenho hoje em Santa Catarina, que eu tive aí mês passado, para um projeto que eu estou desenvolvendo em Tijucas. E que foi ele que me levou a reencontrar Mai depois de tantos anos, e o Marquito também, que já
já tinha ouvido falar, mas não tinha tido a oportunidade de conhecer presencialmente, né? Mas, enfim, eu tive lá em Tijucas, e Tijucas provavelmente seja uma representação do que os rios do banhado aí no entorno de vocês estão passando, né? É a situação de uma urbanização meio desenfreada, a área urbana crescendo, engolindo a área rural, e os banhados sendo aterrados, né? Quando eu cheguei lá nesse projeto para fazer essa visita técnica, eu não imaginava o que eu ia encontrar, na verdade. Eu tinha acesso a mapas, levantamento topográfico, o master plan, né, que é o plano de implantação do loteamento no lugar, mas nada como ir para a terra, né? E a gente sentir o cheiro do lugar para ter uma noção melhor assim da situação. E, e aí eu fiquei com várias inquietações, porque eu não tinha entendido que estava rolando uma pressão desse desenvolvimento urbanístico tão forte. Eu entendi que o pessoal que estava querendo fazer o loteamento está com a melhor das intenções mesmo, está realmente disposto a fazer o melhor que tiver ao alcance deles, mas está numa pressão tão grande que está vendo a necessidade de lotear antes que o terreno seja invadido, porque a mancha urbana já está batendo na cerca deles. Então, de alguma maneira, reduzir essa força, essa pressão desse crescimento urbano, dessa mancha urbana, é algo que a gente precisa fazer antes que as áreas verdes sejam engolidas. Ainda que seja com a melhor das intenções, não é a mesma coisa eu fazer um planejamento para um bom manejo de água de chuva, um manejo sustentável de água de chuva. Eu não vou conseguir trazer as mesmas funções que um ecossistema natural vai trazer. Então, essa terra perde, a cidade perde, todos perdem, né? Ainda que a gente faça o melhor. E aí, então, eu saí incomodado, na verdade, dessa minha visita, né? Justamente por sentir essa pressão, mas eu vejo que também esse lugar pode cumprir um papel que é mostrar um exemplo de como pode ser feito, né? De que trazer bons exemplos, que quer sejam super pequenos, no tamanho do lote, no quintal de casa, ou um loteamento que seja maior, que seja um espaço mais representativo. Lá são 150 hectares, se eu não me engano, vai ser loteada. Tem uma força porque a gente, através do exemplo, a gente dá a oportunidade das pessoas enxergarem e sentirem potencial que elas ainda não vislumbram, né? Então, muita gente me pergunta, fala, olha, mas essas medidas aí descentralizadas no lote não vale nada, é muito pequeno. E aí eu acho que vale o entendimento também de que mais relevante do que o tamanho de uma determinada ação é o impacto da somatória das pequenas medidas juntas. E isso eu tenho visto em escala urbana, inclusive. Eu tenho visto vários projetos fora do Brasil em especial, inclusive nos Estados Unidos, que era um lugar que eu jamais esperava ver isso acontecer, mas estou vendo isso acontecer em uma escala bastante grande, prefeituras promovendo ações descentralizadas. De tudo, né? Mas o que está mais nítido, assim, de tudo que eu tenho estudado, são aquelas que envolvem o controle de água de chuva. E isso, que a gente chama, de novo, de manejo de água de chuva, né? E isso geralmente está relacionado, em especial nos Estados Unidos, por força de uma lei federal que foi promulgada em 92, que começou a exigir dos municípios o atendimento de um percentual mínimo de abastecimento de água com corpos d'água locais, com mananciais locais. Se eu não me engano, era 50%. E aí, qualquer porcentagem acima desse 50% incorre na cobrança de multa do governo federal para o município. Então, os municípios todos começaram a se mexer, porque falaram, cara, a gente não tem grana para ficar bancando multa e bancando transposição de água, quer dizer, fazer essas obras
para fazer captação de água de outras bacias e bombear para dentro da bacia deles. Então, isso gerou todo um movimento de cuidado local das águas, e talvez esse seja um artifício interessante para a gente recorrer nas nossas cidades, porque a partir do ponto em que você precisa atender o abastecimento de água com suas fontes locais e não tem mais para onde correr, aí, meu amigo, você tem que fazer a tua lição de casa, que é cuidar bem daquilo que está ao seu redor, cuidar bem da água de chuva, cuidar bem do teu esgoto, né? Olhar para ele de tal forma que aonde essa produção do esgoto e encaminhamento para um sistema centralizado, então que a água seja retornada, entre aspas, ao corpo hídrico, como o Marquito trouxe, mas com uma qualidade compatível com o desenvolvimento da vida naquele corpo d'água, e não com o atendimento de uma norma. Essa é outra questão importante para a gente considerar. Norma é um papel, quem importa é a vida que está recebendo aquela água ali. Então, os peixes, todos os organismos aquáticos que estão ali, se eles estão mais felizes, se eles conseguem se desenvolver melhor com a água que está chegando numa estação, então tá bom. Mas se está piorando a qualidade, então é mau sinal. Então, talvez o nosso partido tenha que ser menos as leis do homem, mais as leis da natureza, para a gente conseguir se integrar nesse espaço. E aí, acho que para fechar, eu pensando nessa lógica, né, de mudança de cultura de relação com a água, eu gosto muito do trabalho de uns amigos aqui que mais já conheceu, do Zé Bueno e do Luiz de Campos, aqui do Rios e Ruas em São Paulo, e que eles têm uma abordagem que, quando eu vi ela acontecendo, eu entendi que esse é o caminho, que a gente precisa ser capaz de tocar as pessoas no coração, né? E cada um tem um coração no lugar, tem gente que tem um coração no bolso, então tudo bem, a gente toca o coração no bolso, tem outra gente que se toca com esse coração no peito, né? Que é sensível a novas formas, a novas linguagens, a novas maneiras de se relacionar, de enxergar, de se sentir com a água. Então a gente precisa criar artifícios de linguagem, e talvez essa linguagem falada e a linguagem escrita possa ser melhor repensada para a gente melhorar essa relação, né? Esses dias eu estava ouvindo uma música da Gal Costa, em que ela dizia lá, esqueci o nome da canção, mas ela falava tempo bom, tempo ruim. Mas o que é um tempo ruim? Tá chovendo é tempo ruim? Desde quando? É uma bênção, né? Então, a gente reconstruir as narrativas usando uma linguagem nova, encantadora, mas que expresse melhor uma nova relação com a água, é algo que a gente também precisa construir, que está nas nossas mãos para a gente fazer, né? É isso, gente. Obrigado. Marquito, fica à vontade. Valeu, Mar. Então, pessoal, também queria ser bem breve, assim, nessa fala final. Primeiro de tudo, assim, foi muito importante essa provocação feita pela Sandra Eli sobre a importância da política de recursos hídricos, né? Especialmente a participação social aí no comitê de bacias, né? E por incrível que pareça, né, o Florianópolis não apresenta bacia hidrográfica na perspectiva da política estadual de recursos hídricos, né, Alessandro? Isso é um problema seríssimo, assim, e é muito premeditado, inclusive, porque isso acaba retirando algumas condicionantes, inclusive no âmbito do município de Florianópolis. Teve um esforço para a implementação da bacia, do Comitê de Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição, que teve problemas, né? E se olhar o mapa da política, se olhar o mapa da política estadual, Florianópolis está em branco, assim, não tem ela é, justamente como a Sandra ali, ela é a RH8, né? Essa que vocês estão sendo convidados para participar. Ela é referente a Florianópolis, né? Só que Florianópolis tem várias bacias hidrográficas. Nós temos a bacia hidrográfica da Lagoa, do Itacorubi, do Rio Ratones, do Pântano do Sul, da Lagoa do Peri, né?
Então, assim, são do Rio Tavares, né? Do Rio Papaquara. Então, assim, aí vai, sabe? Então, infelizmente, a ausência dos comitês de bacias em Florianópolis acaba tendo problemas, até porque nós temos, por exemplo, Sandra, ali, nós temos parte da ilha sendo abastecida pela bacia hidrográfica da Lagoa do Peri, né? Que abastece o sul e o leste da ilha, mesmo sendo microbacias, né? Mas a gente vem discutindo isso, né, a necessidade por conta da participação social nesses processos, né? E aí a gente fica sem, inclusive, as condicionantes, e inclusive o entendimento e o reconhecimento dessas regiões como bacias hidrográficas, mesmo que sejam microbacias hidrográficas, né? Porque daí as legislações não incidem nesse sentido, né? Então, quero dizer assim para vocês, participem, né? Acatem-se chamada Sandreli para as entidades que estão aí legalmente constituídas, que possam disputar ali as cadeiras, né? Eu acho que é um grande momento, uma grande oportunidade mesmo, né? Segundo, por fim, queria aqui também fazer esse convite para que participem, né? E convidem outras lideranças comunitárias da região, da planície e da Baixada do Maciambu para participar conosco do seminário de saneamento ecológico e da formação e da capacitação das experiências práticas que faremos, né? Então, semana que vem já vai estar rodando o formulário para as inscrições, né? É gratuito, por incrível que pareça. E a gente quer ter a gente tem um limite ali, mas aí a Letícia está vendo isso ainda. Mas de toda forma a gente vai dar prioridade para as representações comunitárias, né? Então é isso, gente. Obrigado, muito obrigado por esse momento, por essa roda. Agradecer muito. Eu também vou ter que sair, que às 5h30 tem uma outra atividade ali. E tamo junto aí. Bom rever um monte de gente legal. Maravilha, gente. A Alessandra quer falar alguma coisa para se despedir? Alice, eu vou, assim, já que já estou aqui com a palavra, né? Vou aproveitar, quero mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha planície costeira, que já está toda ocupada, os rios canalizados, as praias já totalmente desfiguradas em termos de qualidade. Quando chove é um terror, fica tudo fedendo. Não dá para surfar. Aqui perto a gente tinha um ponto de pesca, era um patrimônio reconhecido pelo IFAM, essa orla, e hoje já não é mais, já disseram, um projeto que canalizou um rio aqui na região desconsiderou isso, e enfim, a gente torce para que possamos contribuir para que nosso território aí das bacias do Rio da Mata e do Maciambu se desenvolvam, ou enfim, né, caminhem em um outro sentido, de integrar melhor essas águas.